Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer mais um vídeo sobre estudar na Alemanha. Eu já tentei gravar esse vídeo, mas eu tava usando óculos, e o meu óculos, ele é aqueles óculos bem vagabundo e ele reflete a luz, então tinha, tipo assim, sempre a luz no meu óculos e tava tirando. Eu acho que vai tirar a concentração da pessoa, porque você só vê a luz dos refletores aqui refletindo no meu óculos, eu achei muito chato. Mas vou falar direito do que eu tenho que falar, meu Deus! Bom, eu queria falar pra vocês sobre uma possibilidade de financiamento dos estudos na Alemanha para quem tem um passaporte da União Europeia ou é casado com um cidadão alemão. Um, essa alternativa de financiamento se chama BAföG, que é tipo assim, é uma forma de financiamento que o governo alemão oferece para alunos da universidade que comprovadamente não tem como custear os estudos, né? É assim, na Alemanha existe uma lei, existe assim, é regulamentado por lei que os pais, eles têm obrigação de custear pelo menos a primeira educação dos filhos, quer dizer, a primeira educação depois da escola, né? Por exemplo, se o filho vai entrar na universidade pela primeira vez, os pais têm a obrigação de sustentar eles, de pagar pelos estudos desses filhos, se eles têm a condição de pagar. Então, tipo, isso é regulamentado por lei, eles não podem a, negar o custeio dos estudos dos filhos, né? Claro que isso vai depender da renda. Se eles têm dinheiro, eles são obrigados a pagar. Para muitas pessoas, é difícil porque, assim, na Alemanha você estuda em período integral, né? Ou você estuda em período integral, ou você estuda por muito mais tempo, porque, assim, você pode trabalhar mais, mas aí você vai demorar mais tempo para acabar. Mas, assim, em geral, você está matriculado na universidade por período integral, então fica difícil você trabalhar, que nem no Brasil, você trabalha em tempo integral e vai à noite para a faculdade, não tem, né? Se você está matriculado numa universidade normal, o período de aulas é o período integral, então é complicado, né? Esse bafo que eu falei para vocês é uma forma de financiamento que o governo oferece para estudantes que comprovaram que a renda própria ou a renda dos pais não é suficiente para custear o custo de vida durante o período que você estuda, né? Eu acho isso muito engraçado, porque muita gente pensa que quando você vem pra Alemanha, você vai para as Europa, tá ganhando dinheiro, não é assim. Eu casei cedo e o meu esposo também tem a mesma idade que eu, e a gente veio pra Alemanha praticamente para estudar. Então, claramente que quando ele veio pra cá, ele também não tinha renda. E eu não sabia nem como que eu ia fazer pra gente fazer, como a gente ia poder custear os estudos. Mas a gente foi procurando e aí acabou que eu descobri que, como eu sou casada, eu posso aplicar a esse BAföG. Bom, como eu disse antes, o BAföG depende para você saber se você vai receber, se você vai poder participar do programa de financiamento, vai depender da sua renda, da renda do seu esposo, se você é casada, e da renda dos seus pais. O que foi a mesma coisa aconteceu comigo. Eu pude aplicar, eu nem sabia que eu podia, mas aí eu acabei descobrindo e a gente aplicou. Então tem vários formulários, é um processo bem complicadinho porque tem bastante formulários. Tem assim, um formulário de 4 folhas que o seu pai ou a sua mãe, dependendo de quem tem a renda na sua família, vai ter que preencher, e dependendo você vai ter que traduzir. Por exemplo, assim, se o seu pai é aposentado, aí você vai ter que traduzir o certificado do FGTS dele. Aí você, por exemplo, do seu marido, se ele é alemão, você só vai precisar preencher as informações e eles têm acesso a contas bancárias, essas coisas. Então eles podem comprovar essa informação mais fácil. Se os pais moram no Brasil é mais complicado porque você vai ter que traduzir algumas coisas. Para a renda dos seus pais, para entrar, assim, eles têm um sistema de cálculo que vai tipo vai abatendo. Por exemplo, se seus pais têm que sustentar mais 2 outros filhos que estão na escola, eles pagam pelos estudos deles, então isso vai diminuindo na conta, tipo assim, no limite que para você receber ou não. E eles pagam assim, dependendo da renda dos seus pais e do seu esposo, dos dois, eles pagam
entre, sei lá, uns 50 euros, 100 euros e até 700 e pouco, que é o máximo. Na minha época, quando eu apliquei e comecei a receber, eu recebia 680 mais ou menos, eu acho, e é o máximo que eles pagam, né? Que é o valor máximo. E eles pagam durante o período regular dos seus estudos, ou seja, uma vez por ano você aplicou e eles aceitaram, aí você vai começar a receber uma quantidade, e uma vez por ano você tem que fazer uma reaplicação. Aí você tem que mandar todas as informações dos seus pais, da sua esposa, e também reaplicar com as suas notas da universidade, tipo assim, a quantidade de matérias que você fez, porque assim, não depende da nota, mas depende se você está dentro do período correto para acabar o estudo ou não. Por exemplo, assim, eu, nos meus estudos, você tinha que, nos primeiros 4 semestres, que era o Grundstudium, você tinha que terminar ele em 4 semestres. Aí, assim, uma vez por ano eu tinha que ir lá e mandar um comprovante das matérias que eu fiz nesse ano, entendeu? Nos 2 semestres anteriores, quando fechou. Aí, no 4º semestre, eu tinha que comprovar que eu tinha terminado o Grundstudium para mim poder ir para o Hauptstudium, que não foi, no meu caso, no diploma, que era a próxima fase dos meus estudos, né? Então, você tem que comprovar uma vez por ano e dependendo do que você faz, por exemplo, se você faz um bacharelado, você tem que comprovar o bacharelado na Alemanha são 3 anos, então você tem que comprovar que você está dentro do período certo. As notas não são importantes, mas o período é importante. Aí eles te pagam, por exemplo, se você paga, sei lá, você recebeu que nem eu, no meu caso, eu recebi o máximo durante 4 anos, e isso é como se fosse um empréstimo. É um empréstimo sem juros, mas com limite. Por exemplo, eu recebi muito mais do que 10 mil euros, mas eu tenho que devolver para o governo alemão no máximo até 10 mil euros. Esse é o patamar máximo que você devolve do financiamento que você recebeu e é sem juros, né? Aí assim, depois que eles pararam de pagar, você tem 5 anos para arrumar emprego, etc, etc, e aí você tem que começar a pagar. Aí, no 5º ano você começa a pagar e eles descontam 105 euros, assim, você tem que depositar 105 euros por mês numa conta do governo, que eles têm uma conta específica para você fazer isso. Ou de 3 em 3 meses. Eu faço, por exemplo, de 3 em 3 meses, eu pago 315 euros a cada 3 meses e é assim que eu vou pagando. Vou devolver o empréstimo que eu recebi até o máximo de 10 mil euros. Quando eu chegar no máximo de 10 mil euros, eu não preciso mais pagar. E é claro que eu recebi muito mais que 20 mil, então, tipo assim, eu tô devolvendo só metade do valor que eles me pagaram e ajuda bastante na ajuda de custo, né? Porque assim, se você, por exemplo, hoje em dia morar em Berlim com menos que 300 euros, você não arruma um lugar para morar. Aí você tem, não é bem a mensalidade da faculdade, mas você tem umas tarifas que você tem que pagar de 6 meses, que são 300 euros. Você tem que comer, você tem que vestir, você tem que comprar, tirar xerox de um monte de coisa. Então custa muito dinheiro. E se você for trabalhar o tempo todo, tipo assim, querer custear os seus estudos com o trabalho 100%, vai demorar muito para você acabar os seus estudos, porque você não vai ter tempo de estudar. E é isso. Bom, como eu disse antes, para você aplicar, você tem que ser um passaporte da União Europeia ou ser casada com um alemão. Você não pode ter mais do que 30 anos no momento da aplicação, quando você foi aceito na faculdade. E é isso. E vai depender da renda dos seus pais e do seu esposo, se você é casada ou somente dos seus pais. Eu acho que é isso. Eu vou deixar umas informações, porque existe assim umas páginas aqui na Alemanha, tipo um BAföG-Rechner, que calcula quanto que você poderia receber antes de você aplicar, você coloca a renda dos seus pais e tal. E também aonde que você aplica. Dependendo do estado, você tem lugares diferentes. Por exemplo, em Berlim eu apliquei no Studentenwerk, mas em Nordrhein-Westfalen eles têm uma outra instituição do governo que recebe as aplicações, né? Eu acho que você tem que aplicar pessoalmente. Eu apliquei pessoalmente e, como eu disse, uma vez por ano você tem que mandar os comprovantes que você ainda está estudando e que você fez a quantidade de matérias que você precisava fazer. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Se vocês tiverem perguntas, me escrevem um comentário e eu acho que é isso. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau!